Muito bem, queridos, eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer, seja bem-vindo a mais uma devocional. Convido você nesse momento a pegar as escrituras, abri-las, deixar do ladinho papel, caneta. E hoje nós vamos falar de um tema muito conhecido nas escrituras, né? Nós vamos falar sobre os falsos profetas, as falsas profecias, o perigo dos falsos. O título dessa mensagem é O perigo dos falsos profetas e das falsas profecias. Amém? Queridos, é um tema que você vai encontrar em todos os evangelhos, você vai encontrar em todas as cartas paulinas, nas cartas gerais, em todo o decorrer do Novo Testamento, você vai ouvir falar sobre isso. Falsas doutrinas, vento de doutrinas, falsos profetas, falsos mestres nos últimos dias. Na época da igreja, na época dos apóstolos, da base, né, da igreja, já existiam esses homens. Mas as escrituras, elas nos orientam a tomar cuidado, a cautelar-nos, né? Quando as escrituras falam assim, cautelai-vos, tomem cuidado, porque nos últimos dias surgirão muitos. Agora, por que as escrituras enfatiza tanto um tema como esse aqui? Por que isso? O Messias, amado, ele ama a sua noiva, a sua igreja, ele não poderia deixar a sua noiva tão querida, tão amada, despercebida, e ele nos orienta a tomarmos cuidado, a termos cautela, a sermos vigilantes, né? com pessoas que vêm muitas vezes com pele de cordeiro, com artimanhas, né? E tem que ter cuidado, né? E ela é o nosso manual, a palavra do Eterno é o nosso manual para que nós não venhamos a ser enganados. Então, eu quero nesse momento convidar você para que a gente possa, se essa palavra, querido, se você entende que essa palavra é a palavra de Deus que você serve, se ela é maior do que qualquer outra palavra na terra, inclusive do teu líder, e ele está de acordo com isso, se ele é um servo de Deus, ele está de acordo com essa visão, de que as escrituras é a nossa regra de fé, e ela é maior do que a igreja tem que se submeter a ela, não é ela que tem que se submeter à igreja. A igreja tem que ser a igreja de Cristo, ela tem que se submeter à palavra do Cristo. Amém? Do Messias. Então nesse momento eu quero orar com você, pela igreja, e logo em seguida nós vamos entrar nesse pequeno estudo sobre falsos profetas e falsas profecias dos últimos tempos. Amém? Pai eterno, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Derrama sobre nós o teu Espírito, a unção de iluminação. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver as verdades contidas na tua palavra. Pedimos que o Senhor venha derramar graça sobre nossas vidas. Tira as vendas dos olhos, Pai da igreja. Derrama colírios sobre os nossos olhos para que nós possamos entender a tua palavra e vivê-la, Pai. Não nos deixa ser enganados, Senhor. Desperta, Senhor Deus, a igreja brasileira. Liberta a igreja brasileira da idolatria. Liberta a igreja brasileira, Senhor, a tua igreja. Em todo o mundo, mas agora nós oramos em específico pela igreja brasileira. Desperta, tira a venda dos olhos, as escamas dos olhos, Pai. Que o teu povo acorde, Senhor. Muitos têm sido induzidos por caminhos mentirosos, Pai amado, porque líderes mentirosos, falsos profetas, falsos mestres têm surgido e distorcido, desconstruído a tua palavra, Senhor. Senhor, trabalha na vida da tua igreja, que a tua igreja possa despertar desse sono. É o que te pedimos. Usa esse pequeno e simples ensinamento na vida de muitos que venham ter contato com esse vídeo. É o que te pedimos hoje e sempre. Amém. Muito bem, amados. Eu quero, sem perca de tempo, nós vamos aqui ver alguns textos. E para esse assunto, a Bíblia é recheada de textos, tá, amados? Tem muito texto nas escrituras que vão dar base sobre essa questão do perigo dos falsos profetas, das falsas profecias nos últimos dias.
Mas eu separei alguns aqui que eu julguei mais importantes, mais interessantes, eu julguei conveniente estar passando para os irmãos aqui. Tá? O primeiro deles, abra as escrituras aí sem perca de tempo, Mateus capítulo 24, versículo 24. A primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com você é a base bíblica para que eu e você tenhamos cuidado com falsos profetas e falsas profecias. Ou seja, se a boca de Deus, se a boca do Eterno está falando, se o Deus de Israel está dizendo na sua palavra que sugeriam que é para nós tomarmos cuidado, então nós temos que ter atenção e valorizar o que ele está dizendo aqui. Olha, eu vou ficar atento, eu vou observar, eu vou ver os critérios, entendeu? Quais são os critérios que eu vou usar para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então é importante que você atente para essas questões aí, tá bom? Nós vamos ver depois as características dos falsos profetas, né? Nós vamos ver algumas coisas aqui que vão nos ajudar daqui para frente a analisar de forma mais cautelosa, tá? Algumas pessoas, né? Alguns ensinamentos, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 24, nos diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Dá uma paradinha aí. Mateus capítulo 24, versículo 24. É interessante, né? É uma coisa pesada isso. Vai enganar, se possível, até os eleitos. Então tem que ser uma mentira, tem que ser um engano muito bem elaborado. Você já prestou atenção nisso? Querido, um falso mestre, um falso profeta, um falso pastor, ele não pode enganar. O que é uma mentira? Quando que alguém convence alguém de uma mentira? Eu quero fazer essa pergunta para você agora. Se uma pessoa puxa uma pistola da cintura e aponta no rosto da outra, na cabeça da outra, e diz assim: olha, você vai acreditar na minha mentira. Você vai acreditar, você tem que acreditar na minha mentira. É dessa forma que se convence uma pessoa de uma mentira? Não. O falso profeta, ele faz o seguinte: ele faz você acreditar com palavras lisonjas, com uma manipulação muito bem elaborada, de que uma mentira é uma verdade e de que uma verdade é uma mentira. Ele distorce as coisas, ele desconstrui a palavra do Eterno. É o objetivo do falso mestre. Né? Nós vamos ver depois o exemplo ali de Jeremias e Hananias. Né? Jeremias veio com a palavra verdadeira, o profeta veio com a palavra verdadeira, que essa era a palavra do Deus de Israel, que Jerusalém iria ser levada cativo. Só que era uma palavra impopular, não agradava. Né? Aí vem o falso profeta Hananias, dizendo o seguinte: tão certo como vive o Senhor, vocês não vão ser levados cativos. Vocês não vão. Porque era uma palavra, né, popular, o povo gostava de ouvir aquilo. Você já pensou o ministério difícil de Jeremias? É considerado um profeta chorão, né? Ele teve uma árdua missão, queridos: pregar que Jerusalém, a cidade do grande rei, seria levada cativa para a Babilônia. A mensagem profética de Jeremias não agradava o povo, não. Era uma mensagem pesada, o povo não gostava de ouvir aquilo. Aí vem um espertalhão chamado Hananias dizendo: eu sei que o povo não gosta de ouvir essa mensagem, então eu vou falar uma mensagem, eu vou aqui falar de uma profecia que eu sei que vai alegrar o coração do povo. E uma das características do falso profeta, ele sempre vai falar aquilo que agrada a você. Ele sempre vai dizer aquilo que vai te agradar. Ele não tem coragem de dizer uma verdade. Uma verdade que incomode, que doa, mas que seja verdade, que lá na frente gere bênção para a tua vida. Ele vai dizer uma mentira que no momento te agrade. Esse é o papel principal do falso profeta, do falso mestre e do falso pastor. Né? Mas vamos continuar aqui. Mateus capítulo 24, versículo 11, outra referência, diz o seguinte: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem estuda sobre... Eu gosto muito de estudar sobre profecias, amados, sabe? Fim dos tempos. Hoje é uma coisa que... raros são aqueles que gostam, que tocam nisso.
sabe? Porque é uma mensagem, falar de profecias bíblicas, falar da vinda do Messias, falar do arrebatamento da igreja, da tribulação, falar do anticristo, essas coisas aí não tá na moda. O pessoal não gosta de ouvir, pregadores não gostam de pregar, porque são mensagens que não agrada a igreja, né? Não agrada, tem que falar, pregar coisas que a igreja gosta de ouvir. Isso é um erro, porque o verdadeiro mensageiro, o verdadeiro atalaia de Deus, ele fala, ele prega, ele ensina por completo, ele não ensina a palavra do Eterno pela metade, irmãos. É um erro isso, né? Então veja bem, se levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu vou falar lá na frente novamente sobre as características, o que caracteriza esses falsos profetas. Eu vou repetir aí Hananias, Jeremias, e vou falar de alguns falsos profetas atuais, hoje de 2015 aqui no Brasil. Vamos falar a nível de Brasil, tá? Para você tomar cuidado. Porque as escrituras, elas nos orientam a fazer isso aqui, amado. A combater, ensinar da forma verdadeira. Seguir, não tem que inventar nada, é só seguir o manual que o Senhor nos deixou, né? Mais uma referência bíblica. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam perante vós como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Vamos dar uma parada aqui. Como que se apresenta um líder desse? Ele vai se apresentar sempre com características cristãs. Olá, queridos. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. Paz seja convosco. Eu louvo a Deus. Às vezes muda até o tom de voz, né? Para passar aquela coisa mais poderosa, né? E engana as pessoas. Amado, eu tenho nojo disso. Eu quero dizer uma coisa, eu quero dar uma paradinha aqui e dizer o seguinte. Eu, durante muitos anos, eu lutei contra uma doença. Eu lutei contra uma doença chamada dependência química. Eu creio que muitos sabem o que é essa doença. Você engana as pessoas, você mente, você vai na casa dos outros, você para amigos seus, você inventa coisa, tudo com o objetivo de usar o químico. Porque você é um doente, você precisa daquela substância química para acalmar o teu organismo, ele necessita daquilo. E hoje eu trabalho com pessoas assim. Eu sei exatamente o que é isso. Agora, eu fico imaginando assim, pessoas que não têm nenhum tipo de vício. O vício desses falsos líderes, o vício deles é o pecado. Que está dentro do coração desses caras. Que não fazem, eles chegam a um determinado ponto em que eles trocam a verdade em mentira, a mentira em verdade, e eles não sentem remorso por isso, eles não se arrependem, eles agem, eles cauterizam a própria mente. As escrituras, separei um versículo aqui que vai falar isso. Eles têm a própria mente cauterizada. O que é cauterizar? É já um negócio já crostado, entendeu? Como um fogão, né? O fogão, quando ele já tem várias camadas de óleo, de aquele óleo saturado por cima, é um negócio que já tem que raspar, tem que fazer um processo assim bem, né, para ele ficar limpo de novo. Né? Os camaradas já têm algo incutido na sua própria mente, que eles transformam a mentira em verdade e passam isso adiante. Eles infectam todos os seus discípulos com isso. E a igreja cresce enferma. E a igreja cresce uma igreja fraca, sem força de influenciar o mundo por causa desses falsos profetas, desses falsos líderes. Então isso é um assunto muito sério, queridos. É um assunto muito sério. Essas pessoas não usam droga. A droga deles, o vício deles é o dinheiro. Né? Fazem comércio da igreja. Tem ganância. São gananciosos. São lobos roubadores, como o texto está falando. Né? Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 nos diz o seguinte. Olha, eu estou indo para a quarta referência. Muitos naqueles dias irão dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos. Primeiro, profetizaram. O que eles sabem fazer. Falsos profetas gostam de profetizar. Praticamente todo culto, um falso profeta gosta de passar uma profecia. O Senhor me revela, eu quero profetizar isso sobre... Olha, eu entendo da seguinte forma, irmão. Estudando as escrituras, eu entendo assim. Que nós podemos profetizar bênçãos sobre a vida de um irmão? Podemos. Mas tudo aquilo que sai da nossa boca, dos nossos lábios,
tem que estar de acordo com as Escrituras. Tá bom? Tem que estar. Por exemplo, eu vou profetizar que o Brasil vai todo ser cristianizado, vai estar aos pés do Senhor Jesus, vai mudar, né? Eu não vou profetizar isso, porque eu sei que isso não vai acontecer. E quem estuda profecias bíblicas sabe que isso não vai acontecer. Tá bom, mas as Escrituras dizem que nos últimos dias os homens seriam pérfidos, traidores, avarentos, amantes do prazer, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, né? Seriam ingratos, desafeiçoados, né? Irados, iracundos, gananciosos, maldizentes, blasfemadores. Então, se as Escrituras dizem que nos finais dos dias seriam assim, viriam tempos difíceis. As Escrituras falam da grande tribulação, falam que vai haver um tempo de angústia, que Deus vai estar tratando com Israel e com as nações ímpias. Está escrito aqui. Eu sei, cristão, que você já leu isso. Então por que tantas pessoas dão lugar? Por que tantas pessoas dão crédito a esses falsos líderes? Ah, está escrito que uma multidão seguiria. Mas o Senhor nos manda, tem vários Wanderson hoje por aí, através do Facebook, através do YouTube, de tantas outras formas aí, pessoas que estão aí tentando, alertando, porque você não precisa ser um, você pode ser uma exceção, querido, você não precisa estar no meio desses enganados. Então isso não vai acontecer, porque o Senhor fala de um tempo ruim, em que o governo do anticristo governaria por um determinado tempo. Existe conspiração, querido? Você sempre vê, né? A gente sempre ouve falar sobre essas questões de conspiração. Tem vários DVDs que falam sobre isso, e muitos dizem, isso aí é coisa doente da cabeça desse camarada aí, do outro lá. Não, querido, existe sim conspiração mundial. Em Apocalipse fala de um único governo, tá falando isso. Olha, existe um complô mundial, existe. Quem é o idealizador? O diabo idealizou uma conspiração, o homem conspirou e Deus permitiu. Por permissão de Deus existe isso sim. E só um cego não quer ver. Entendeu? Porque existe. As pessoas ficam apitoladas, as pessoas ficam presas num sistema religioso, as pessoas ficam presas na malandragem de determinados líderes, de falsos profetas, que elas não conseguem ver, elas não têm visão periférica no mundo espiritual. É visão de cavalo, só olha para frente, porque o cavalo é o animal que tem umas coisas assim, né, colocada na visão, assim, para ele só olhar para frente, ele não tem visão periférica, ele não consegue enxergar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Assim é boa parte da igreja hoje, queridos. Boa parte da igreja. Porque não consulta. A palavra do líder, do falso profeta, vale mais do que a palavra do eterno, do Deus de Israel, daquele Deus que gerou aquela pessoa, que mandou seu filho na cruz para morrer. Não tem mais validade. Em muitos lugares não se usa nem as escrituras mais. O cara dá um pedacinho de papel, o pessoal fica ali, são espectadores. São espectadores. O popstar está falando ali, não está pregando, ele está falando e a pessoa está assim, amém, irmãos, amém. Sabe, a igreja tipo ela é marionetada. Fique de pé, se expresse, faça isso, faça aquilo. E a igreja faz. Porque não tem discernimento que vem do alto, né? Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, eu vou repetir. Muitos naquele dia irão dizer, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônio, fizemos muitos milagres, e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, os que cometem iniquidade, né? Olha que coisa séria, né? É muito sério isso, tá? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Meu Deus, quantas pessoas não têm vivido isso hoje? Sabe? Elas não têm tempo para estudar as escrituras. Pega ali um papel, porque hoje em muitos lugares é assim, é dado um papelzinho, 3, 4 perguntas, e as pessoas vão ficando raquíticas no mundo espiritual. O crente não cresce, ele não tem saúde espiritual. É um crente sem força, porque ele não estuda, ele não se alimenta da palavra de Deus. Ele não faz isso. E perde, só quem perde é ele. Porque ele jura que está
fazendo a coisa certa. Ele jura que Deus está aceitando a sua adoração. Mas o Senhor não aceita isso. Uma adoração pagã. Em tantas igrejas hoje, aí, em tantos templos a gente vê isso. Porque falsos líderes introduzem falsos ensinos e a igreja, como um cordeirinho, né, mudo, não fala nada, está ali, sendo levada para o matadouro ali. Eu fico triste de ver. Eu conheço, todos os dias, basicamente, eu conheço, meu irmão, dia não, mas toda semana eu conheço basicamente um pastor. E eu vejo a fragilidade de muitas pessoas. Hoje todo mundo quer ser chamado de pastor, meu irmão. A pessoa bate o pezinho ali, diz, eu vou levantar a igreja, eu vou abrir uma igreja aqui, o Senhor me revelou, e leva uma cambada com ele. O pessoal é guia de cego, cego guiando cego, fundamentando um trabalho que já está começando errado, está fundamentando na areia. Em determinado momento vai ruir, não está fundamentado na rocha, né? E a gente vê muito isso, tá? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte: para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Atente para essas duas palavras, artimanha e astúcia. Eu estou utilizando aqui a versão atualizada, tá, amado? João Ferreira de Almeida atualizada. Então, veja bem. Eu falo essas coisas aqui, mano, porque assim, eu vou muitas vezes... existe uma diferença, eu vou trazer um ensinamento sobre essa questão atualizada, corrigida, o que é a Bíblia e o que é as Escrituras Sagradas. Tá bom? Existe uma diferença muito grande de Bíblia para as Escrituras Sagradas, sabe, mano? Tem muita coisa, irmãos, que as pessoas não sabem. E quando sabem, a pessoa que está ensinando ali, ela é tida como louco, como herege. Porque é anos e anos, são 2000 anos praticamente as pessoas sendo ensinadas de forma errada. Bíblia é uma coisa, a Escritura Sagrada é outra. Essa Bíblia aqui, as Escrituras é o que? Eu vou perguntar para você. As Escrituras, no teu conceito, é o que? É a palavra de Deus, claro, todo mundo vai dizer isso. E desde quando a palavra de Deus precisa ser atualizada? E desde quando a palavra de Deus precisa ser corrigida? Então, existe uma coisa muito séria aí, eu quero sair um pouquinho rapidinho aqui para falar isso. Que esse português chamado João Ferreira de Almeida errou, e muitos erram junto com ele. Porque a palavra do Eterno, ela não precisa ser corrigida, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa de uma nova linguagem de hoje, ela não precisa de nada disso, tá, amado? Só que é um ensinamento que vai gerar um choque talvez em você. Sobre o que é essa questão de Bíblia hoje, que tem mais de 14.800 diferenças, essa Bíblia comercializada aqui, para as Escrituras Sagradas, o que está mais próximo do original. Ela está no museu, a boa parte, um bom material das Escrituras Sagradas lá em Londres, e contém para mais de 14.800 diferenças dessa escritura que nós temos aqui hoje. Mas vamos voltar para cá. E os falsos profetas utilizam muito isso para enganar o povo, viu? Utiliza muito. Mas isso aqui é um outro assunto, a gente vai entrar com um pouco mais de profundidade numa outra oportunidade. Efésios 4:14 fala de artimanha e astúcia. Pensa nos camaradas que tem astúcia e artimanha, o falso profeta. Eles sabem como manipular, eles sabem como distorcer, como manipular as escrituras, falando que a Bíblia está dizendo, que as escrituras estão dizendo aquilo que ela não está dizendo. Olha, o Deus de Israel está falando isso, mas na realidade não é aquilo que o Deus de Israel está falando. Então é importante, amado, termos cuidado. É importante pedirmos direção do Eterno. Senhor, me orienta, né? Me orienta. Então, nós temos um exemplo nas Escrituras, lá em Jeremias capítulo 28, bem conhecido, Jeremias e Hananias, o falso profeta Hananias e o profeta de Deus, do Deus de Israel, chamado Jeremias. Considerado também como um profeta chorão, porque árduo foi o ministério que o Eterno colocou sobre os seus ombros, né? Pregar que Jerusalém seria levado, que Israel seria levado cativa para Babilônia. Nossa, que mensagem, irmão, difícil de aceitar. Mas foi essa mensagem a qual Jeremias foi designado pelo Eterno, né? E cumpriu, por sinal, muito bem a sua missão.
Então nós vamos ter agora aqui alguns exemplos, eu quero dar alguns exemplos de falsos profetas na atualidade. Qual é o objetivo do falso profeta, querido? Como eu já falei agora, o principal objetivo dele é desconstruir a verdade de Deus. Né? Ele quer colocar as verdades eternas, inegociáveis, em xeque. O que Hananias queria fazer? Colocar Jeremias em descrédito, dizendo que não sucederia da forma que o profeta estava falando. E que o povo não seria levado. Essa mensagem era a mensagem que agradava a nação de Israel. Dizer que a nação iria ser levada cativa pelo Império Babilônico não era uma mensagem agradável. Não soava gostoso ao povo. Né? Mas era a mensagem que Jeremias tinha que pregar. E aí, Hananias viu nisso uma oportunidade. Por ver a insatisfação da nação, não, eu vou pregar o contrário. Eu vou dizer que jamais a nação será levada cativa. E faz aquela cena com cinto lá e tudo, né, que todos nós já sabemos. Então, o falso profeta, ele sempre vai falar aquilo que você quer ouvir. É uma característica dele. Eu quero trazer para hoje, eu quero trazer situações aqui, irmão, exemplos, que nós temos como provar isso. Tá? Eu não estou sendo antiético, eu estou combatendo o erro, combatendo o engano, a mentira dessas pessoas, que não se arrependem, que continuam na prática do engano, da mentira, levando uma multidão, né, por um caminho de erro. Então, eu quero falar dar alguns exemplos de falsos profetas da atualidade, pessoas que hoje tem uma capa, tem uma máscara, uma maquiagem de servos de Deus, mas suas palavras podem ser consideradas falsas e podem ser colocadas em xeque sim, porque não se cumprem, porque o comportamento fala muito mais, entendeu? O contrário daquilo que... O comportamento negativo dessas pessoas, o comportamento, as escrituras condenam, não bate com aquilo que é o verdadeiro profeta, e sim com aquilo que é um falso profeta, né? Então vamos falar aqui de algumas profecias e de alguns profetas que profetizaram e não aconteceram. E por isso deve ser sim observado tudo aquilo que sai da boca de um camarada desse. Deve ser. É perigoso a igreja seguir coisa, porque todo dia se inventa coisa nova. E muitos abraçam e muitos pegam no afã de querer crescer, de ver o templo cheio de pessoas batendo palma ali, né? Fazendo o que quer. Levante, sente, vá para um lado, vá para o outro, se expresse. E as pessoas, sabe, são levadas por esses ventos de doutrina, por esses falsos mestres. Vamos lá. Eu quero falar primeiro da Cindy Jacobs. A Cindy Jacobs, ela é uma americana, né? Ela profetizou, já tem outros que falaram sobre isso, Augusto Nicodemos Lopes, ele tem mais dois aí que também já comentaram, antes mesmo de Augusto Nicodemos Lopes, o pastor Augusto Nicodemos Lopes, outros dois pastores aí que eu não me recordo agora o nome, eles já tinham falado sobre essa questão da Cindy Jacobs, né? Que ela profetizou que o PIB do Brasil, você pode pesquisar que você vai encontrar isso aí, tá? Seria, se eu não me engano, 7 vezes maior do que o dos Estados Unidos. O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. Ou seja, o Brasil seria uma nação rica, seria o número 1 do mundo, no caso, né? Quando foi o ano em que isso aconteceu? Eu pergunto para você agora, se faça essa pergunta. O que nós estamos vivendo hoje em 2015? O que o Brasil está vivendo hoje? Uma crise sem precedentes. E só está começando. Estou dando uma de Jeremias aqui. Amigo, não precisa ser profeta. Para ver o que está acontecendo hoje no Brasil, qualquer um vê. Até o cego, porque se ele não pode ver, ele vai ouvir. Né? Ele vai ouvir. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. A economia brasileira está vivendo um momento totalmente delicado. E a tendência é piorar. Então, era uma falsa profecia. Essa profecia ela não se cumpriu. Ok? Ela não se cumpriu. Não tem como rebater. E Neuza Etioca, ela, na página dela, há um tempo atrás, ela tentou defender
defender a Cindy Jacobs, dizendo que não se cumpriu as coisas porque as profecias são condicionais. O Brasil não entendeu a mensagem. Isso não procede, querido, porque imagina, nós temos exemplo de Israel e de tantas outras nações que Deus profetizou que iria acontecer algo, que os profetas de Deus, do Deus de Israel, profetizaram que iria acontecer e independente da condição, aconteceu. Você sabe por quê? Porque quando a profecia ela vem do Deus de Israel, ela se cumpre, independente das circunstâncias. Israel pecou, Israel negou, Israel não queria que o Senhor os governasse, queria um rei humano para ser igual às outras nações. Israel fez tanta coisa, mas o Senhor cumpriu o seu propósito. O Senhor disse que ia tirar em determinado momento iria tirar do deserto. É certo que muitos caíram no deserto, mas um dia Israel saiu do deserto. O Senhor disse que iria levantar um que da semente da mulher, da semente da Eva, ele iria reger as nações. Está falando do Messias. Essa profecia se cumpriu. Tantas outras profecias que nem falam do Messias, mas que nós podemos ver assim, Deus fala, e quando o profeta fala que vem de Deus, acontece, amado. Está aqui, nós temos exemplo aqui na palavra, de que quando vem de Deus as coisas acontecem. Então era de Deus. Não se cumpriu. Não tem esse negócio de dizer que o Brasil não entendeu a mensagem do Eterno, e hoje o Senhor está dando uma outra oportunidade para o Brasil. Não, era uma falsa profetisa. É uma falsa profetisa, a profecia foi... Esse povo aí é tudo junto, olha. Cindy Jacobs. Essa Cindy Jacobs aí foi a que disse que o René Terra Nova seria pai de apóstolos, né? Pai de muitos apóstolos. Foi exatamente... Você vê que a estrutura, as coisas já começam errado. Só que ninguém tem coragem. Ninguém não, muitos não têm coragem. Desculpa, ninguém não. Tem muitos aí que tem coragem ainda, irmão, de chegar e fazer e de combater isso, entendeu? Eu sou só um pequenino que estou aqui. Não, eu não faço vídeo, irmão, para ver milhões de visualizações. Eu faço a minha parte, eu coloco isso aí. Eu dou graças a Deus quando 2, 3, 4, 5 chegam comigo e digo, olha, meu irmão, eu não tinha essa visão, agora Deus abriu e eu vou passar isso à frente para quantos eu puder, entendeu? Vai cumprir meu objetivo, querido. Cumprir meu objetivo. Mas eu sei que tem muitos homens aí lutando contra esses hereges. Esses sim são hereges, né? Então, veja bem, foi essa mulher que disse que René Terra Nova seria apóstolos de apóstolos, pai de apóstolos. E aí, daí ele veio com o título, né, de pai apóstolo e depois não se contentou de patriarca. René Terra Nova disse que em 2008 o Brasil seria outro. Que o Brasil estaria aos pés do Senhor. Mas em 2003, se eu não me engano, você pode ver isso na página dele, o tema da mensagem lá em Porto Seguro, que ele vai lá fazer umas coisas em Porto Seguro, Resgate da Nação, Congresso Resgate da Nação, de se reconstruindo. Os temas que o camarada usa são uns temas pretensiosos, trazendo por... Veja bem, reconstruindo tema 2003, de 2003, eu acho, se não me engano, foi o 7º Congresso do Resgate da Nação, ou foi o 3º, não lembro certo. Reconstruindo os muros da nação através do modelo dos 12. Que absurdo, que idiotice, irmão. Idiotice isso, sabe? Pessoas querendo aparecer a todo custo, sabe? É uma prepotência, E muitos que estão ali naquele meio não conseguem enxergar, meu Deus. Que absurdo, é uma coisa... Deus nunca, ele jamais daria a alguém, a um ser humano, a um ministério, porque igreja, não existe isso, irmão. Uma igreja mais especial do que a outra, um ministério mais influente no mundo do que outro. Para Deus isso é balela, meu irmão. Quem conhece as escrituras sabe que isso não funciona assim. Ah, porque eu faço parte do ministério fulano de tal, que é um ministério reconhecido nas nações, que é isso. Não existe isso. Entendeu? Isso é mentira. Isso aí são coisas de homens daqui da terra, a pessoa que inventa coisas para atrair discípulos para si, como as escrituras falam. Então passou 2008, o Brasil não é outro, passou 2010, o Brasil é aos teus pés, o Brasil não mudou, as coisas só pioram. E todo ano, em setembro, tem gente lá em Porto Seguro, que foi onde Cabral, né? Antes disso, ele já tinha mandado um camarada ficar 1 ano morando em Brasília, lá, que é vereador em Manaus hoje.
morando em Brasília, fazendo não sei o quê para inventar moda. Entendeu? Então, porque o falso profeta, ele faz isso, ele dilubria, ele arquiteta, ele faz aquela coisa. E quem não tem entendimento, né, tem esse vislumbre pela pessoa do falso profeta. Nada mudou. Atos proféticos que não surtem efeito algum, não tem, entendeu? Não muda. Por quê? Aí eu te pergunto agora, as escrituras dizem que viriam tempos difíceis, então eu vou acreditar numa falsa profecia dessa ou eu vou acreditar no que a palavra de Deus, do Eterno, fala? Eu vou acreditar, eu fico com aquilo que o Senhor me diz na sua palavra. Porque essa profecia aqui, ela é infalível, querido. Ela não vai falhar, ela não vai te decepcionar. A Valnice Milhome, nas contas dela, pegou a calculadora e fez as contas e Jesus iria voltar e falou isso. Vocês sabem, tem aí, tem como provar, tá no YouTube, em tantas outras, saiu na televisão. Né? Em 2007 seria o retorno de Cristo. Né? Então acho que eu e você ficamos. É isso? Não tem misericórdia, Jesus. Uma falsa profecia, porque ela ficou também. Ela está aí, né? Está lá em São Paulo. Então veja bem. Não vinga, irmão. Sabe? Mas continua, as pessoas continuam. Peraí. Só aí eu já ficaria assim. Não, peraí. Tem alguma coisa errada com o meu líder. Tem alguma coisa errada com a minha líder. 2011 seria o ano aceitável do Senhor. O que significa? O que Isaías quer dizer com isso? O que Terra Nova quer dizer com isso, né? Porque quando Isaías falou o ano aceitável do Senhor, ele não estipulou uma data, não. Quem criou isso foi Terra Nova, dizendo que a profecia de Isaías se referia a 2011. É uma loucura. E eu falei, meu Deus, o que esse camarada entende de profecia bíblica? Olha que eu estudo profecia bíblica há alguns anos já, mas eu me sinto tão pequeno. Sei que eu preciso aprender tanto, com tantos anos. Um homem que eu admiro muito, David Hunt, né? O nosso amado David Hunt, que já foi agora para a glória. Homem que combatia, sabe? Homem que, meu Deus, como eu me espelhei e me espelho, sabe? Nos ensinamentos desse grande apologeta, sabe, irmãos? Que combate essas coisas, precisa ser combatido, irmãos. E muitas vezes quando alguém vai falar, as pessoas é de praxe, a pessoa tem inveja, a pessoa tem recalcada, tem ciúme, alguma coisa assim, como se os prazeres do mundo e o verdadeiro cristão deseje isso. Eu, pelo menos, eu não quero. Eu tenho certeza que muitos homens de Deus não querem isso. Querem crescer, querem estar diante de Deus, entendeu? Com humildade. E o Senhor que honra, é tanta da honraria, irmão. Você percebe na pessoa do falso profeta que ele não. Quando um profeta ele realmente é de Deus, amado, ele transfere toda a honra, toda a glória para a pessoa de Cristo. Ele não fica com honra, ele não fica com glória para ele. E esse Terra Nova, ele faz isso. E muitos sabem, ele pede a adoração, a honraria fica com ele, é para ele. Isso é um absurdo. Entendeu? Você tem que respeitar seu líder, você tem que orar por ele. Mas o camarada passa, extrapola todos os limites. Todos os limites. Né? E nós temos outras pessoas. Não tem só esses não, tem mais aí. A Rebeca Brau, ela profetizou que o carnaval acabaria no Rio de Janeiro. Que a Marquês de Sapucaí seria acabado, não teria mais carnaval. E olha, meu irmão, o tempo que faz, que 97, 95, por aí, eu não estou ao certo ano, não tenho certo. Profetizou que o carnaval no Brasil acabaria. Tá? É muito ousado, né? É umas profecias bem ousadas. Porém, não surte efeito. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se uma pessoa dessa, Valnice Milhome, René Terra Nova, que hoje brigam para dizer quem que é o pai da reforma apostólica, existe essa divergência entre eles, né? A rede apostólica do Terra Nova com a rede apostólica da Valnice, de quem é que começou o avivamento apostólico no Brasil, a reforma apostólica. René Terra Nova diz que foi ele, Valnice diz que é o pessoal dela lá, e coisas que não existem, até o nome mesmo, apóstolo, um absurdo, eu vejo, irmão, tanta ignorância na vida desse povo. Eu vejo placas assim, as pessoas colocam Ministério Apostólico fulano de tal, bispos, bispo fulano e bispa fulana. Os caras são tão burros,
que não sabe nem que o feminino de bispo não é bispo, é episcopisa. Mas colocam lá, tá lá, bispa, fulano, apóstola. Isso é aplausível, sabe? O pessoal aplaude, as ovelhas cegas aplaudem, gostam, porque não tem um discernimento. Irmão, eu quero dizer o seguinte, meu tempo já está acabando. O propósito desse ensino, dessa pequena devocional, é que você abra seus olhos. Esses homens, eu já falei no outro estudo, julgamento. Quando você quiser ver essa pregação, veja aí, julgamento segundo as escrituras, que tem que falar sim, você pode citar nome sim. Se é para corrigir uma ovelha, se é para corrigir alguém que quer ser tratada, gabinete, é a sós, é no momento particular para não constranger a pessoa. Agora, essas pessoas aí não. Essas pessoas aí têm consciência do erro, fazem porque quer, tem que ser confrontada sim, tem que falar sim. Tá bom? Mas são amados de Deus. A partir do momento que reconhecer que estão errados, que é muito difícil, porque uma pessoa, quando as escrituras dizem o seguinte, olha, essas pessoas têm cauterizado a sua mente. Aqui em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, não é pouco, amados, muitos seguirão as suas práticas libertinosas, e por causa deles será informado o caminho da verdade. Em outras palavras, fala que eles fariam comércio, e hoje é um comércio descarado da igreja. A igreja é jogada para a idolatria. Esses caras são idolatrados pelas suas ovelhas. Criam uma forma de prender as pessoas, né? E a ovelha que não tem nenhum entendimento, ela segue aquilo, ela luta. Você vai falar uma palavra dessa aqui, se você vê um membro de uma igreja, de uma pessoa dessa, de um falso líder desse, ela só falta te bater. Porque ela jura que o líder dela é um líder de Deus. Ele fala no nome de Deus. Ele diz que Jesus Cristo vem em carne. Ele faz todas essas coisas, né? Eles têm capa de justiça. Tem um versículo que diz que eles negam-lhe entretanto a eficácia. Eles têm piedade, mas negam-lhe entretanto a eficácia. São pessoas que têm toda uma capa, toda uma forma, mas não tem essência, né? O conteúdo não é original, tá? Então eu quero dizer para você que essas pessoas são amadas de Deus. Eles precisam só reconhecer que estão fazendo a coisa errada e orientando uma multidão, queridos, num caminho errado. Que Deus abençoe você que tiver contato com essa mensagem. Que Deus possa abençoar a tua vida, a vida da tua família. Tá bom, queridos? Eu estou aqui como um canal de Deus, pequenino do Senhor. Quero dizer que o desejo do meu coração é que você tenha cuidado com as falsas profecias. Saiba que as Escrituras falam que surgiriam tempos difíceis. A Apocalipse fala de uma tribulação, de tempos trabalhosos. Né? São várias as referências. Então tome cuidado com essas profecias que vêm agradar. E existe também os profetas do óbvio, né? O Senhor está me revelando que tem alguém que está aqui com a dor aqui na coluna. Quem que não tem dor de coluna hoje? Vê uma pessoa mais fortinha, o Senhor está me revelando que você está te desentupindo uma artéria tua, e a mulher se derrama em choro, e o homem se derrama em choro, acreditando que aquilo vem de Deus. Pessoas pegam, a gente já viu muito isso, as pessoas veem, vai no YouTube, vai no Facebook, pegam orientações, pegam coisas, informações da pessoa, porque quem tem Facebook hoje sabe de uma coisa, essa pessoa não tem privacidade muito em boa parte da sua vida. E pegam dados pessoais e falam, e as pessoas e começam a chorar, acreditando que aquilo vem de Deus. Tome cuidado com isso, querido. O desejo do meu coração é que você seja abençoado. Oriente outras pessoas. Não acredite. Quando você estiver numa reunião, querido, num culto, adorando, aprendendo o Senhor, esteja olhando para o teu líder com as escrituras abertas. Onde é que está mesmo? Veja se ele está se detendo dentro do texto que ele mandou você abrir. Isso é exposição bíblica. Hoje não se tem mais exposição bíblica. Existe uma bagunça na forma de passar, né, as escrituras, e é algo muito triste, é lamentável realmente, e eu espero que você possa fazer a diferença. E se você que ouviu essa mensagem tem andado por esse caminho, volte para o caminho da verdade, e o Senhor vai te abençoar. Tudo aquilo que você tocar será abençoado,
né? Se proteja desses falsos líderes, proteja os seus amados, os seus parentes, seus familiares, seus amigos. Protejam, estude as Escrituras e o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Eu agradeço a tua colaboração. Eu agradeço por você estar aí nesse momento com as Escrituras abertas, anotando. Reveja esse vídeo, passe à frente. Que Deus abençoe a tua vida. Ore por nós para que o Senhor nos abençoe com a palavra certa, com a ministração certa para abençoar outras vidas. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Eterno. Amém, amados.